Olha, agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Lívia Pessoa, que hoje está fora aqui do estúdio, porque ela está acompanhando uma reunião de integrantes da base aliada ao governo do estado. Eles estão reunidos hoje sob o comando do governador Rafael Fonteles e na pauta o alinhamento entre os membros do PSD e MDB e também a composição da chapa majoritária governista para 2026. Acionando então ao vivo a repórter Lívia Pessoa. Aline, olha, entraram muitos deputados estaduais e federais, tanto do MDB quanto do PSD. Entrou também o governador Rafael Fonteles, nós conversamos brevemente com ele, mas ele falou que só vai conceder entrevista no final da reunião, já que precisa primeiro alinhar essas expectativas e entender quais são esses planos para 2026. Existe também essa discussão a respeito das chapas majoritárias, além da chapa proporcional. Então existe a disputa pelo Senado, que tem nomes do MDB, do PSD e também do próprio Partido dos Trabalhadores, que pleiteia essa vaga. E na chapa majoritária, composta pelo governador Rafael Fonteles, existe uma vontade muito grande do partido poder compor junto a ele uma chapa pura. Mas o MDB não quer perder esse espaço, Aline. Ou seja, a reunião hoje tem muitos debates, tem muitos diálogos que precisam ser feitos. Não é uma certeza que hoje será definido tudo, afinal ainda falta um ano para a eleição, mas sim, é muito importante a reunião de hoje. Tudo indica que depois disso serão alguns pingos em alguns is colocados, Aline. A reunião é importante porque os dois partidos, em alguns momentos, sinalizaram que poderiam romper com esse pacto que tinham feito e isso poderia dificultar a formação dessa chapa majoritária, né? Então, esse diálogo que está sendo costurado pelo governador Rafael Fonteles pode definir os rumos das eleições de 2026, né? Com certeza, Aline. O PSD e o MDB, inclusive, durante as eleições de 2024, estiveram em um embate ferrenho de saber quais seriam os partidos que colocariam o maior número de aliados nas prefeituras, como governador ou como vereadores dos municípios piauienses. Então, muito se colocou também nessa busca por votos e nessa busca por eleitos, para poder botar nessa queda de braço também esse peso eleitoral das eleições do ano passado. E, de fato, é uma barganha política importante para essa discussão, já que coloca o tamanho de cada sigla e como que cada sigla se porta nos municípios, já que por mais que a eleição do próximo ano seja estadual, a discussão começa pela base, começa por esses prefeitos, por esses vereadores eleitos, os suplentes, as lideranças políticas muito importantes e hoje se coloca, Aline, para saber como que será distribuído. A fusão cruzada, ela teve o seu momento de tapas e beijos, teve o momento de não saber ao certo se seria ou não concretizada. Hoje já está mais para o sim. Existe sim um alinhamento mais próximo da realidade de que seja mantido para o próximo ano, mas tem os seus pesos e as suas medidas e elas serão definidas hoje na reunião, Aline. Tá certo, Lívia. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar sobre essa reunião e alguns destaques, algumas falas que você conseguiu pegar também, gravar. Mas, olha, enquanto isso, a gente vai debatendo aqui outros destaques do dia, destaques de política. Olha, por exemplo, no âmbito municipal, o secretário de Administração, Marcos Elvas, falou sobre a situação dos concursados que foram anunciados. De acordo com ele, o processo de chamamento, né, vai dar necessidade da Secretaria de Educação e também da Fundação Municipal de Saúde. Vamos ouvir. Tanto na educação, quanto na fundação, quanto aqui, né? A fundação já é um órgão independente, mas houve um chamamento, talvez um dos maiores da história de Teresina, né? Da saúde já foram, sei lá, 1.300 aproximadamente profissionais que já foram chamados. E na educação, 342. Agora, essas necessidades e como se vai chamar mais, se vai chamar menos, é basicamente saber da educação e saber da saúde. Para você ter uma ideia, desses 342 professores que foram chamados na educação, nós tivemos um impacto financeiro no ano de 25 milhões. Com o reajuste de 6,5% que o prefeito está encaminhando hoje à Câmara, nós temos mais 38 milhões de reais de impacto financeiro no ano. Então, nós estamos falando de algo parecido com 63 milhões de reais, um impacto só chamando 342, mais o reajuste dos funcionários. Então,
esse chamamento certamente vai depender da necessidade, né? E quem pode lhe dar mais informações da educação é o secretário de Educação. Mas é esse o impacto disso que já fizemos. Então, nós numa situação dificílima, como nós estamos. É muito difícil. Então, o prefeito Silvio Mendes está fazendo um esforço homérico, né, para valorizar o servidor efetivo, para valorizar a educação, para valorizar a saúde, para que ele possa entregar à população de Teresina aquilo que a população viu nele e acreditou nele quando o elegeu. Portanto, Lívia, voltando aqui a falar com você, esse posicionamento do secretário explica mais ou menos como é que deve funcionar, já que a prefeitura também precisa administrar essa crise financeira. Tem a necessidade de chamar esses concursados, tem a obrigação também, mas também precisa ver a realidade financeira para saber se cabe, se condiz com o que está sendo vivenciado nesse momento. Tem esse balanço para fazer, né? Aline, a máxima que a gente mais escuta nos corredores do Palácio da cidade é de que o cobertor está curto demais para todas as demandas. Ou seja, existem muitos gargalos econômicos dentro da prefeitura, o que reflete nesses cortes e nessa contenção não somente de gastos, mas de possíveis gastos. Toda essa infraestrutura econômica que a prefeitura demanda, inclusive no chamamento desses concursados aprovados, na convocação de novos nomes, na criação de novos concursos, que também é uma expectativa que muitos concurseiros estão questionando, necessita dessa conversa, necessita desse entendimento e organização no setor financeiro da cidade. Por quê? Porque existiram muitos gastos e, principalmente, muitas demandas que não foram cumpridas na gestão passada. E isso reflete diretamente, mesmo que de forma retroagida, né, de forma retrógrada, reflete diretamente agora nesses gastos que a prefeitura terá a partir do mês de janeiro, como já está acontecendo. Então, o diálogo com o setor de educação é muito necessário, porque são servidores e são funcionários que necessitam desse pagamento, que necessitam dessa contemplação, mas que precisa sim haver primeiro uma organização e um direcionamento financeiro para poder executar essas contas, Aline. E um impasse que continua. O impasse continua porque os servidores da educação cruzaram os braços hoje, né? Iniciaram a semana em greve, e é um diálogo que precisa continuar para que não seja prejudicado o ano letivo. Mas olha, ainda sobre o secretário, ele também falou como é que está o processo de licitação da Galeria do Torquato Neto, na zona sul de Teresina. Vamos ouvir. Essa licitação chegou aqui na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, e nós já estamos dando prioridade absoluta, porque é uma necessidade imensa, né, daquela região sul da cidade de Teresina. É uma obra grandiosa, 120 milhões de reais. O município de Teresina quase perde esse recurso, e a prefeitura teve a capacidade de se organizar e não perder esse recurso a partir de um trabalho da Secretaria de Planejamento do Dr. Marco Antônio Aires, né, e o prefeito Silvio Mendes, e é isso que nós vamos tocar aqui com agilidade máxima, né? A nossa previsão é que, se a licitação, você nunca sabe, tem recurso, tem ação judicial, tem não sei o quê, mas se correrem as coisas tudo bem, 3, 4 meses nós estamos disponibilizando o contrato para que seja assinado. Esse é um outro problema grave que precisa ser solucionado o mais breve possível e que tem tido a atenção e o empenho, Lívia, da Prefeitura de Teresina. Já sinalizou várias vezes que tem e que vai resolver esse problema, começando já por este ano. Período chuvoso, Aline, é período que necessita de uma atenção maior. Teresina, por mais que seja quase um paradoxo e seja uma cidade muito quente, ainda assim, em momentos como esse, janeiro, fevereiro, março, possui um fluxo de chuva muito grande e com uma demanda de infraestrutura da cidade que às vezes não abarca essa quantidade de chuva, causando acidentes, causando sobrecargas para as residências, para os locais de trânsito na cidade. Então, haver essa infraestrutura prévia, não somente de remediação, faz com que muitos acidentes sejam evitados, Aline. Ok, Lívia. Bom, a gente já está com uma boa parte do material que você enviou aqui para a gente mais cedo. Lívia chegou, descobriu onde era essa reunião, como uma boa repórter de política que foi em busca de suas fontes, descobriu onde estava acontecendo a reunião, foi em busca aí das informações mais precisas e
Voltando então a essa reunião que está acontecendo, encabeçada pelo governador Rafael Fonteles, conseguiu ainda alguns depoimentos de parlamentares, os que foram chegando primeiro. A exemplo, o deputado Ziza Carvalho, né, Lívia? Isso, Aline, o deputado estadual MDBista, conversei com ele antes dele entrar no prédio do deputado João Madison e falou sobre justamente essa expectativa da reunião, do que vai ser falado. Nesse momento está acontecendo, então existe ainda essa busca por informações, mas ele fala que o principal ponto será, claro, o próximo ano e quais os espaços do MDB. Fui convocado aqui pelo líder do MDB, o deputado João Madison, né, para uma conversa com o governador, os deputados do MDB. Eu acredito que vamos discutir os destinos do partido com relação à coligação, cruzada ou não, a questão do vice-governador, o espaço que o MDB tem na chapa majoritária também. Então acredito que a conversa gira em torno disso. Hoje, então, será esse batimento de martelo, acredita o senhor? Acho que está muito cedo, né? Mas o governador deve ouvir a opinião da bancada a respeito das pretensões, né, do partido. Aline, não sei se você pôde ver, mas ao fundo entrava o deputado federal Castro Neto, do PSD, mas que tem suas raízes fincadas no MDB e é fruto justamente dessa fusão cruzada, ou seja, muitos nomes presentes nessa reunião, quase todos do partido, apenas um nome não esteve presente hoje nesse encontro, que é do senador Marcelo Castro, presidente do MDB e um dos principais articuladores desse diálogo para o próximo ano. Ele está agora em Brasília para uma agenda nacional e não pôde estar presente, mas teve ali todo o partido para representá-lo nessa conversa. Aline? Bom, falando em articuladores, né, o deputado Georgiano Neto também marcou presença, ele que sempre está no comando do PSD também, né, está comandando essas discussões também nesse âmbito. E o que ele falou para você antes de começar essa reunião, Lívia? Aline, o deputado, ele é esse representante da sigla, faz com que todos esses direcionamentos eles sejam travados para esse objetivo maior, que é fazer com que haja um número grande de deputados estaduais e deputados federais da base, assim como também uma vaga para o Senado e possivelmente uma vaga na vice-governadoria. Mas essa daí está um pouco mais difícil de acontecer. Mas o deputado, ele trouxe mais detalhes sobre isso e, claro, otimista para entender qual é o próximo passo de toda a base governista. Nós vamos retomar as tratativas que temos tido com o MDB. No dia de hoje aqui uma conversa mais abrangente com a participação do governador. Da parte do PSD, nós esperamos, tanto da parte do governo quanto do MDB, uma postura mais incisiva com relação ao apoio à pré-candidatura ao Senado Federal do deputado Júlio César. E da parte do PSD, aqui toda boa vontade, boa fé, para poder, quem sabe, manter a parceria que houve em 2022 com a fusão cruzada com o MDB. Pois é, Aline, o entendimento a partir de agora é que se mantenha a fusão com deputados estaduais do MDB, com lideranças muito importantes para o PSD nessa articulação e o PSD com nomes como o de Georgiano Neto na busca por uma vaga na Câmara Federal, que já tem dois nomes que fazem parte dessa articulação, que é o deputado federal Castro Neto e o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, ambos do PSD, mas que têm suas raízes no MDB. Fica um pouco confuso, é quase uma árvore genealógica, mas é basicamente entender que aqueles nomes que buscam uma vaga em Brasília vão pelo PSD. Aqueles que querem permanecer ou pleitear uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí permanecem no MDB. Esse é o entendimento. Mas, claro, também possui a discussão sobre a chapa majoritária. A partir de agora, a busca por estipular os espaços também vai ser muito referente ao Senado, porque por
mais que o nome de Marcelo Castro, do MDB, e Júlio César, do PSD, já esteja no entendimento coletivo da base governista que vão disputar as vagas pela situação no Senado Federal, ainda existe uma ala petista que quer mais espaços. Então, existe uma busca muito grande para saber se será uma disputa estadualizada, colocando como prioridade os interesses do estado do Piauí, ou uma disputa nacionalizada, colocando em prioridade uma articulação com o presidente Lula e para 2026, já que, de acordo com o presidente e articuladores do governo nacional, federal, o ideal seria mais gente no Senado do PT. E isso, consequentemente, interfere na articulação aqui no estado do Piauí. Mas muita água vai correr ainda por baixo dessa ponte, Aline, e principalmente dentro dessa reunião de portas fechadas, muita coisa também já pode ser começada a ser definida. Mas a gente vai ficar aqui esperando. Pois é, enquanto você esperava, né, você também conseguiu falar com o deputado Júlio César, que é essa direção do PSD rumo ao Senado. Vamos ouvir o que ele disse. É um debate que vai levar interesse de um partido, do outro, a chapa do governador e o próprio apoio ao presidente da República, que é o Lula, nosso candidato. Então nós vamos ouvir todos os presentes dos três partidos, aliás, do MDB e do PSD, e em seguida nós vamos ver como é que serão encaminhadas as soluções ou o entendimento para essa parceria seja boa para os dois partidos. É uma reunião extremamente importante, o que vai sair daí vai definir os rumos dos partidos aliados, que precisam se engajar na visão do governador, para que não saia uma eleição completamente dividida e perca força para 2026. E, Aline, existem nomes que não são tão óbvios nessa disputa. O nosso querido cinegrafista Expedito Carlos, ele pegou por relance alguns nomes importantes que estão presentes nessa reunião, como do próprio deputado estadual Marden Menezes, que passou do lado do deputado Júlio César enquanto nós conversávamos, ao lado de lideranças. Também, atrás do deputado Júlio César, estiveram presentes o vereador Dragalana, do PSD, o ex-presidente e prefeito de Caridade, Toninho de Caridade, ex-presidente da APPM, Toninho de Caridade, assim como a senadora Jussara Lima, que é representante do PSD, tal qual os demais, e também o filho de Júlio César com Jussara Lima, o Julinho, que é o nome político dele, que será também uma das peças principais para essa articulação da Assembleia Legislativa, ou seja, Georgiano iria para essa disputa em nível federal e o filho do deputado Júlio César, o pré-candidato Julinho, seria essa disputa, né, para poder disputar a Assembleia Legislativa. Aline. Então tá, muito obrigada. Muitos detalhes dessa reunião, dessa cúpula entre dois dos principais partidos da base aliada ao governo do estado. Lívia vai ficar por aí tentando mais informações, mas eu já te agradeço por trazer esses bastidores pra gente. Lívia, obrigada, um bom trabalho para você. Até mais.